Sarafina Sterling era considerada intocável. Os bilhões de seu pai enterravam segredos e silenciavam testemunhas por 24 anos. No entanto, ninguém contava com Maya Linwood. Maya não era uma rival ou ex-namorada ciumenta. Ela era uma ninguém, uma garçonete ganhando o salário mínimo que era simplesmente suposto ser invisível. Mas em 14 de julho, dentro da cobertura exclusiva de Manhattan, esta garota invisível não apenas estilhaçou uma taça de champanhe, ela estilhaçou toda a dinastia Sterling. Isso não é um conto de fadas. É a história verdadeira e distorcida de como a garota servindo bebidas acabou possuindo o império. Você pensa que conhece os ricos? Você não tem ideia. Se você vive na cidade de Nova York, você sabe que existem duas versões da cidade. Há a selva de concreto, onde pessoas empurram através de catracas de metrô e comem fatias de dólar. E então há a estratosfera. A estratosfera não é apenas um lugar, é uma frequência. Ela existe em coberturas com vista para o Central Park, em clubes apenas para membros onde a taxa de entrada é uma indicação de um senador, e na parte de trás de Escalades, com vidros fumê parados na Quinta Avenida. Maya Linwood vivia na primeira versão em um apartamento no quarto andar, sem elevador no Queens, com um radiador que sibilava como um gato morrendo, mas ela trabalhava na estratosfera. Maya tinha 23, com olhos afiados e inteligentes que ela aprendeu a manter abaixados. Ela trabalhava no Lublin, um clube de jantar tão exclusivo que não tinha uma placa, apenas uma pesada porta de ferro em uma rua de paralelepípedos em Tribeca. No Lublin, a equipe não era apenas treinada para servir. Eles eram treinados para desaparecer. A regra de ouro era simples: ver tudo, não dizer nada e nunca jamais fazer contato visual a menos que falado. Em uma noite úmida de terça-feira, no final de junho, a atmosfera dentro do Lublin estava elétrica. O ar cheirava a caro perfume de madeira oud e óleo de trufa. A razão para a atenção estava sentada na mesa 1, o camarote com a melhor iluminação e a maior privacidade. Sarafina Sterling tinha chegado. Sarafina era a filha de Richard Sterling, o titã de private equity que efetivamente possuía metade de Midtown. Sarafina era bonita de uma maneira que parecia agressiva. Ela tinha cabelo loiro platinado que parecia seda afiada e um sorriso que não alcançava bem seus olhos. Ela estava cercada por sua corte usual, Caleb Montgomery, o filho de um magnata da mídia conhecido por seu charme preguiçoso e perigoso histórico de condução, e penduradores requintados e vazios, que riam muito alto de piadas que não eram engraçadas. Maya foi designada para a mesa 1. Era o turno do inferno, mas as gorjetas geralmente cobriam seu aluguel por um mês, geralmente. Mais vodka, Grey Goose, e diga ao bartender se ele amassar a hortelã no meu mojito de novo, eu o farei deportado. Sarafina disse, não olhando para cima de seu telefone. Sua voz era um arrastar entediado, o som de alguém que nunca tinha ouvido a palavra não. Claro, senhorita Sterling, Maya disse, sua voz um monótono praticado. Ma moveu com a eficiência de um fantasma. Ela substituiu guardanapos, reabasteceu copos de água e navegou pelo chão lotado com uma bandeja pesada equilibrada em uma mão. Ela era invisível até que não fosse. Aconteceu às 23h45. Maya estava colocando uma nova rodada de coquetéis na mesa. Enquanto ela se inclinava para colocar um martini, Caleb Montgomery, bêbado e gesticulando descontroladamente enquanto recontava uma história sobre bater seu Porsche em Mônaco, jogou seu braço para trás, seu cotovelo conectou forte com as costelas de Mia. A bandeja desestabilizou. O tempo pareceu desacelerar. Mia tentou corrigir o equilíbrio, seu pulso forçando, mas a gravidade venceu. O copo de martini tombou. Uma azeitona e 3 de vodka premium espirraram diretamente no colo de Sarafina Sterling.
O líquido encharcou a seda branca de seu vestido versátil de arquivo instantaneamente, tornando o tecido translúcido. A música no clube não parou, mas o silêncio na mesa 1 era ensurdecedor. Caleb congelou. Os penduradores ofegaram. Sarafina lentamente olhou para seu colo, então para Maya. Seus olhos eram vazios de azul gelado. Eu sinto muito, Mia disse, pegando um guardanapo de linho. Senhor, você bateu no meu braço. Eu não. Sarafina sussurrou. A única palavra foi como um estalo de chicote. Ela se levantou, a seda molhada grudando em suas pernas. Ela não olhou para Caleb, aquele que causou o acidente. Ela olhou apenas para a garçonete. Sua desajeitada, estúpida vaquinha. Sarafina disse, sua voz alta o suficiente para ser ouvida sobre a música ambiente da casa. Cabeças em mesas próximas viraram. Você tem alguma ideia do que é isso? Este vestido custa mais do que sua vida inteira. Foi um acidente, Maya disse, sua mandíbula apertando. Ela sabia a regra. Peça desculpas mesmo quando você está certa. Mas algo sobre o tom de Sarafina, a pura desumanização disso, acendeu uma chama no peito de Maya. E ele me atingiu. Eu não me importo quem te atingiu. Sarafina sibilou, aproximando-se e invadindo o espaço pessoal de Mia. Ela cheirava a Chanel número 5 e malícia. Você está aqui para nos servir. Essa é sua única função. Se você não pode fazer isso sem arruinar roupas de 5 dígitos, você não deveria estar aqui. Sarafina pegou um copo de vinho tinto, um pino no ar da garrafa que eles tinham pedido, que custava $3. Vamos ver como você gosta, Sarafina disse. Com um movimento de seu pulso, ela jogou o vinho no rosto de Maya. O líquido vermelho escuro queimou os olhos de Maya e escorreu de seu queixo, manchando sua camisa de uniforme branca de vermelho sangue. O clube ficou em silêncio. Até o DJ abaixou o volume. Todos estavam assistindo. A filha do bilionário tinha acabado de batizar a ajuda. Maya ficou ali, cega, pingando, humilhada. A vergonha era quente e sufocante. Ela limpou o vinho de seus olhos. Ela olhou para Sarafina, que estava sorrindo de lado, esperando pelas lágrimas, esperando pela súplica. Mas Maya não chorou. Ela não implorou. Ela quebrou a regra. Maya deu um passo à frente, ignorando o gerente correndo em direção a eles. Ela olhou Sarafina Sterling diretamente nos olhos, uma violação direta do protocolo, e falou claramente. Seu pai pagou o promotor em 2019 para encobrir o atropelamento e fuga de Caleb, Maya disse. Sua voz não era alta, mas era firme. E você estava no banco do passageiro. O sorriso de lado desapareceu do rosto de Sarafina. Caleb ficou pálido, seu copo a meio caminho da boca. O ar deixou a mesa. Saia, Sarafina sussurrou, sua voz tremendo, não com raiva, mas com um medo agudo e súbito. Você está demitida. O gerente, um homem frenético chamado Gil, gritou, agarrando o braço de Mia. Saia agora! Maya o sacudiu. Ela tirou o avental, o enrolou e o deixou cair na poça de vinho no chão. Ela manteve o olhar de Sarafina por um segundo a mais, tempo suficiente para deixar os ares saberem que a garota invisível tinha estado observando, ouvindo e lembrando de tudo. Maya virou e saiu pela porta de ferro para a noite úmida de Nova York. Ela estava tremendo, adrenalina, limpa a garganta, currar-se por suas veias. Ela tinha acabado de perder seu emprego. Ela tinha provavelmente se colocado na lista negra de todos os locais de alto nível na cidade. Mas enquanto ela caminhava em direção ao metrô, Maya Linwood não sentiu medo. Ela sentiu a satisfação sombria de um soldado que tinha acabado de disparar o primeiro tiro em uma guerra. Porque Sarafina não sabia a verdade. Ela não sabia que Maya não era apenas uma garçonete. Maya tinha pegado aquele emprego no Lubli por uma razão. Ela tinha estado caçando Sarafina Sterling por 2 anos. E esta noite o jogo tinha finalmente começado. Na manhã seguinte,
O telefone de Maia, limpa a garganta, era um tijolo de silêncio. Ela sentou em sua escada de incêndio, bebendo café instantâneo barato, revivendo a noite em sua cabeça. Ela sabia que a retaliação viria. Homens como Richard Sterling não deixavam pontas soltas. E garotas como Sarafina não perdoavam desafio público. Ela esperava um processo. Ela esperava um cessar e desistir. Ela não esperava o carro de Cidade Preto. Ele parou em um prédio no Queens, às 1 da manhã, parecendo ridiculamente fora de lugar entre os Hondas amassados e vans grafitadas. Um homem em um terno cinza-carvão saiu. Ele não parecia um advogado. Ele parecia um limpador. Ele tocou a campainha de seu apartamento. Senhorita Linwood, senhorita Sterling gostaria de uma palavra. O instinto de Mir gritou corra, mas ela tinha vindo longe demais para correr. Ela pegou sua bolsa, checou o spray de pimenta em seu bolso e desceu. A viagem de carro foi silenciosa. Eles não foram ao escritório de Richard Sterling em Midtown. Eles dirigiram para os Hamptons. A jornada levou 2 horas, fazendo a transição da sujeira da cidade para as sebes verde esmeralda a paradas dos ultra-ricos. Eles entraram na garagem da propriedade Sterling, na Meadow Lane. Era uma monstruosidade de vidro e aço empoleirada na beira do Oceano Atlântico, parecendo mais um covil de vilão do que uma casa. Maia foi levada para o terraço dos fundos. Sarafina estava lá, espreguiçando-se em uma espreguiçadeira branca, usando óculos de sol grandes e um bronzeado na panturrilha que tremulava na brisa do mar. Caleb não estava em lugar nenhum para ser visto. Sarafina não lhe ofereceu um assento. Você sabe, Sarafina disse, tomando um gole de chá gelado. Os advogados do meu pai redigiram um processo esta manhã. Difamação, quebra de contrato, sofrimento emocional. Nós poderíamos enterrar você em litígios até que seus netos estejam pagando sua dívida. Não é difamação se é verdade, Mia disse de pé, e nós dois sabemos que é. Sarafina abaixou seus óculos de sol. A contusão em seu ego da noite passada ainda estava claramente fresca, mas havia algo mais em seus olhos agora. Curiosidade. Como você sabe? Sarafina perguntou. Sobre o acidente? Eu sirvo bebidas. Sarafina, pessoas não olham para a ajuda. Eles pensam que somos móveis. Você e Caleb falaram sobre isso 3 semanas atrás no camarote da esquina. Você estava rindo de como o acordo foi barato. Sarafina a estudou. Você é inteligente, mais afiada do que os idiotas com quem eu geralmente saio. É por isso que estou aqui? Para ser elogiada? Não, você está aqui porque é perigosa, Sarafina disse. Ela se levantou e caminhou até a beira da varanda, olhando para as ondas quebrando. Meu pai quer destruir você. Ele quer garantir que você nunca mais trabalhe. Mas eu tive uma ideia melhor. Sarafina virou-se, um sorriso perverso brincando em seus lábios. Estou entediada, Maia. Estou entediada com meus amigos que estão aterrorizados comigo. Estou entediada com Caleb, que é um idiota. E estou intrigada por você. Você me enfrentou. Ninguém faz isso. Sarafina pegou uma pasta de couro da mesa e a jogou em direção a Mir. Ela deslizou pela superfície de vidro. Esse é um acordo de não divulgação. Ele compra seu silêncio em relação ao acidente e a qualquer outra coisa que você ouviu no Lubli. Em troca, eu não te processo. Eu não estou assinando isso. Mia disse, há uma segunda cláusula. Sarafina interrompeu. Leia. Maia abriu a pasta. Seus olhos escanearam o jargão legal até que ela atingiu a seção de emprego. Posição. Assistente pessoal, acompanhante de Sarafina Sterling. Salário, $150 per mais quarto e comida. Maia olhou para cima, atordoada. Você quer me contratar? Eu quero manter meus inimigos perto. Sarafina corrigiu. Se você trabalha para mim, você assina o NDA. Se você quebrar o NDA, você vai para a cadeia. Mas se você trabalha para mim, você vive aqui. Você viaja comigo,
Você tem um gostinho da vida que você claramente ressente, mas secretamente quer. Por que você faria isso? Meyer perguntou, genuinamente confusa. Eu joguei sua hipocrisia em seu rosto. Exatamente? Sarafina sussurrou, aproximando-se novamente, recriando a intimidade do confronto na boate. Eu preciso de alguém real, e eu acho que seria divertido te quebrar. Para ver quanto tempo seu pequeno pedestal moral dura quando você está pingando em diamantes e bebendo champanhe vintage. Todo mundo tem um preço, Maia. Eu quero encontrar o seu. Era uma armadilha. Maia sabia que era uma armadilha. Sarafina queria transformá-la em um animal de estimação para humilhá-la lentamente dia a dia, provando que a garçonete poderia ser comprada como todo mundo. Mas Sarafina não sabia a história completa. Ela não sabia que a mãe de Maia tinha sido a secretária de Richard Sterling 25 anos atrás. Ela não sabia que Mia tinha uma certidão de nascimento em um cofre que listava Richard Sterling como seu pai. Maia não estava apenas entrando na cova dos leões para servir a rainha. Ela estava entrando para queimar o reino. Este era o acesso pelo qual ela tinha orado. Maia tirou uma caneta de sua bolsa. Ela olhou para o contrato então para Sarafina. Eu tenho uma condição, Maia disse. Você não está em posição de negociar. Eu quero meus empréstimos estudantis pagos hoje integralmente separado do salário. Sarafina riu, um som brilhante e tilintante. Feito. Isso é mau troco. Maia assinou o papel. A tinta pareceu pesada, como sangue. Bem-vinda à família Maia. Sarafina sorriu. Era o sorriso de um tubarão sentindo sangue na água. Obrigada, senhorita Sterling, Mia disse voltando para seu papel. Enquanto Maia era escoltada para a ala de hóspedes, uma suíte maior do que seu prédio de apartamentos inteiro, ela enviou uma mensagem de texto para um único número em seu telefone descartável. O contato estava salvo como desconhecido. A mensagem de texto lia: Estou dentro, está começando. Maia olhou ao redor de seu novo quarto. Cortinas de seda, pisos de mármore, uma vista do oceano. Ela caminhou até o espelho e olhou para si mesma. A mancha de vinho tinha sumido, mas a pintura de guerra estava lá. Ela tinha vendido sua alma ao diabo. Mas Sarafina esqueceu uma coisa. O diabo era um anjo caído. Mas Maia era o julgamento que estava vindo para todos eles. Mas as coisas estavam prestes a ficar complicadas porque naquela noite um terceiro jogador entrou no jogo. E ele não era Caleb e ele não era Richard. Ele era a única pessoa que Maia não tinha levado em conta. O terceiro jogador não era um membro da família. Ele não carregava o nome Sterling, mas ele carregava seus segredos. Seu nome era Gabriel Stone. Maia o conheceu 3 horas depois de se mudar para a propriedade. Ela estava na biblioteca ostensivamente procurando um livro para ler, mas na verdade escaneando as lombadas por um cofre ou uma fechadura escondida, o tipo de clichês que homens ricos usavam para esconder seus livros-razão. A história do Império Romano, um pouco pesada para leitura leve. A voz era baixa, rouca, e veio das sombras perto da pesada porta de carvalho. Maia não pulou. Ela tinha se treinado para não estremecer. Ela virou lentamente. Gabriel Stone estava encostado no batente da porta. Ele, limpa a garganta, estava em seus primeiros 30, usando um terno que custava mais do que um carro, mas que lhe caía como equipamento tático. Ele tinha cabelo escuro, uma cicatriz correndo através de sua sobrancelha esquerda, e olhos que eram inquietantemente observadores. Ele não era bonito da maneira que Caleb era. Caleb era um menino. Gabriel era um homem que parecia ter feito coisas terríveis e dormido profundamente depois. Eu gosto de história, Maia disse, deslizando o livro de volta para a prateleira. Ela te ensina como impérios caem. Gabriel entrou na sala. Ele se moveu com uma graça predatória, silencioso no tapete persa. Eu sou Gabriel Stone, chefe de segurança para Richard Sterling. Eu gerenciava os passivos da família.
Eu sei quem você é, Maya disse. Ela sabia. Gabriel Stone era o limpador. Quando Sarafina pegou uma DUI, Gabriel fez o relatório policial desaparecer. Quando os parceiros de negócios de Richard ficaram gananciosos, Gabriel os visitou. Ele era o guardião que Mia precisava ultrapassar. E eu sei quem você é, Mia, Gabriel disse, parando a 3 pés dela. A proximidade era intimidante. Você é a garçonete que envergonhou Sarafina. Agora você é o projeto de estimação. Sarafina pensa que você é um brinquedo. Ela pensa que está brincando com você. E o que você pensa? Eu penso que você é uma vigarista, Gabriel disse, sua voz vazia de emoção. Eu fiz uma verificação de antecedentes em você no segundo em que Sarafina me ligou. Maya Linwood, nascida no Queens. Mãe faleceu há 5 anos. Nenhum pai listado. Abandono de faculdade comunitária. Morta. Você é desesperada e pessoas desesperadas são perigosas. Ele deu um passo mais perto. Maya podia sentir cheiro de tabaco e chuva em sua jaqueta. Aqui é como isso funciona, ele continuou. Você está aqui em regime probatório. Você quebra um vaso, eu não me importo. Você rouba uma colher, eu não me importo. Mas se você chegar perto do escritório de Richard Sterling, ou de seu computador, ou de seus arquivos, eu não vou te demitir. Eu vou te desmantelar. Nós nos entendemos? Maya olhou para ele. Seu coração estava martelando contra suas costelas. Mas ela forçou um sorriso. Estou apenas aqui para segurar a bolsa de Sarafina, Sr. Stone. Você está imaginando ameaças onde não há nenhuma. Gabriel a estudou por um longo e desconfortável momento. Veremos. Pelas próximas 2 semanas, a vida na propriedade Sterling era uma zona de guerra psicológica. Sarafina era implacável. Ela não tratava a Maya como uma escrava. Ela a tratava como uma boneca. Use isto, Sarafina diria, jogando um vestido que era 2 tamanhos muito pequeno em Maya. Nós vamos para o brunch. No brunch, Sarafina apresentaria a Maya às suas amigas socialites como meu pequeno projeto de resgate. Eles fariam perguntas condescendentes sobre como era pegar o metrô ou fazer compras no Walmart. Maya respondeu a cada pergunta com doçura educada e vazia. Tudo enquanto memorizava nomes, conexões e escândalos. Mas o trabalho real acontecia à noite. Mia descobriu que a casa estava conectada com câmeras inteligentes, mas havia pontos cegos. Os corredores dos criados, o pátio dos fundos. Em uma noite de terça-feira, Richard Sterling chegou em casa. Um helicóptero pousou no gramado dos fundos, os rotores chicoteando o spray do mar em um frenesi. Maya observou de sua janela enquanto seu pai, o homem que tinha abandonado sua mãe, grávida e sozinha, saiu. Ele parecia mais velho do que suas fotos. Greer, ele estava ao telefone, parecendo furioso. Maya precisava chegar perto dele. Ela precisava de seus dados biométricos, uma impressão digital, uma gravação de voz, algo para acessar o servidor criptografado onde ele guardava as evidências de seus negócios ilegais offshore. Os negócios que, de acordo com os antigos diários de sua mãe, eram a fonte de sua fortuna inicial. A oportunidade veio 2 dias depois. Sarafina organizou um coquetel casual para os associados de negócios de Richard. Mia estava de serviço servindo bebidas, uma tarefa que Sarafina insistiu para lembrá-la de suas raízes. Mia estava circulando com uma bandeja de champanhe quando ela viu Richard parado sozinho perto da lareira. Era isso, ela caminhou até lá. Champanhe, Sr. Sterling. Richard virou. Ele tinha olhos cinzentos e frios. Ele olhou para ela, distraído. Ele estendeu a mão para o copo. Ao pegá-lo, Maya deliberadamente deixou seus dedos roçarem nos dele. Ela não estava flertando. Ela estava verificando um anel, um relógio, qualquer coisa que pudesse usar. Mas enquanto seus olhos se encontraram, Richard pausou. Ele franziu a testa. Ele olhou para o rosto de Maya. Realmente olhou para ela, e a cor sumiu de suas bochechas. Eu te conheço? Ele perguntou.
sua voz rouca. O coração de Mia parou. Ela parecia exatamente como sua mãe aos 23. Eu sou Maya, senhor, a nova assistente de Sarafina. Richard a encarou, uma mistura de confusão e súbito horror crescente. Ele abriu a boca para dizer algo, mas de repente uma mão pesada pousou no ombro de Mir. Senhor Sterling, Gabriel Stone disse, aparecendo do nada. Há uma chamada na linha segura. É o senador. Richard piscou saindo do transe. Ele olhou para Gabriel, então de volta para Ma, seus olhos se estreitando com suspeita. Certo. Com licença. Ele se afastou, mas olhou para ela 2 vezes. Gabriel apertou seu aperto no ombro de Mia. Não era doloroso, mas era um aviso. Você está nadando em águas profundas, Ma. Gabriel sussurrou em seu ouvido. Richard não gosta de rostos novos, especialmente aqueles que parecem fantasmas. Maya se afastou. Eu estava apenas servindo uma bebida. Você estava tremendo, Gabriel observou. Por que você estava tremendo? Porque você estava me encarando, ela mentiu. Continue assim, Gabriel disse, sua voz caindo para um ronronar perigoso. Estou te observando, e ao contrário de Richard, eu não acredito em fantasmas. Maya recuou para a cozinha, suas mãos tremendo. Richard a tinha reconhecido, ou pelo menos ele reconheceu o fantasma da mulher que ele destruiu. O relógio estava correndo mais rápido agora. Ela tinha que agir antes que eles descobrissem exatamente quem ela era. Ela checou seu telefone. Uma mensagem de desconhecido. A gala é sábado. O livro Razão Vermelho está no cofre na suíte master. O código muda a cada 24 horas. Você precisa tirar Stone da sala. Maya olhou pela sala para Gabriel. Estavam amando, mané. Amiel, que estava observando o perímetro como um falcão. Tirá-lo do caminho era impossível a menos que ela o fizesse a distração. A gala da Fundação Sterling era o evento da temporada. Ela foi realizada no Hotel Pierre em Manhattan, um salão de baile gotejando com lustres de cristal e bilhões de dólares em patrimônio líquido. Sarafina tinha estado se preparando por dias. Para Maya, a preparação foi diferente. Sarafina tinha lhe entregado um vestido naquela manhã. Use isto, Sarafina tinha dito com um sorriso de lado. É vintage. Era um horrível vestido bufante de tafetá dos anos 80, rosa neon brilhante. Ele foi projetado para fazer Mia parecer ridícula, para fazê-la se destacar como um polegar dolorido em meio limpa a garganta, a elegância elegante de smoking dos convidados. Mia o vestiu. Ela sabia o jogo. Se ela recusasse, ela era ingrata. Se ela o usasse, ela era a bobo da corte. Mas Maya tinha um par de tesouras. 10 minutos antes de eles partirem, Maya alterou o vestido. Ela cortou as mangas bufantes, rasgou a saia de tule para criar uma fenda alta e prendeu o corpete para que lhe caísse como uma luva. Quando ela saiu para a limusine, ela não parecia ridícula. Ela parecia avant-garde. Ela parecia impressionante. O queixo de Sarafina caiu quando ela a viu. O que você fez? Eu fiz funcionar, Maya disse simplesmente. Sarafina estreitou os olhos. Você pensa que é inteligente? Apenas espere. A gala era um mar de flashes. Maya caminhou 3 passos atrás de Sarafina, segurando sua clutch. Dentro do salão de baile, a elite de Nova York estava bebendo e fofocando. Gabriel Stone estava lá, claro. Ele estava usando um smoking, falando em um fone de ouvido, seus olhos escaneando a sala. Ele avistou Ma em seu vestido rosa alterado e, por uma fração de segundo, um olhar de divertimento impressionado cintilou em seu rosto antes de retornar ao profissionalismo de pedra fria. O plano era simples. De acordo com a mensagem de texto de desconhecido, durante o discurso principal, Richard estaria no palco. Gabriel estaria guardando o palco. A suíte master no Pierre, onde os Sterlings estavam hospedados pela noite, seria guardada por um oficial de segurança júnior. Maya precisava escapar, chegar à suíte, encontrar o cofre e fotografar o livro Razão.
mas Sarafina fez sua jogada primeiro. Às 21h, assim que os aperitivos estavam sendo retirados, Sarafina agarrou o braço de Mia. Ela parecia frenética. Minha pulseira, a pulseira de tênis de diamante, a da Cartier, ela sumiu. Eu não a vi, Maia disse. Eu te dei. Sarafina elevou a voz. Eu te entreguei na limusine porque o fecho estava solto. Pessoas começaram a virar. Você não me deu nada, Sarafina, Maia disse calmamente. Sua ladra, Sarafina gritou. Foi uma performance digna de um Oscar. Papai, ela roubou minha pulseira. Richard Sterling virou de sua conversa com o prefeito. A música parou. Segurança se moveu. Gabriel estava ao lado de Mia em um instante. Cheque a bolsa dela, Sarafina exigiu, apontando para a pequena bolsa que Mia estava carregando. Mia sentiu um frio na barriga. Ela sabia que a pulseira estava lá. Sarafina deve ter escorregado ela para dentro quando Maia estava distraída no guarda-volumes. Se eles a encontrassem, estaria acabado. Prisão. O fim do plano. Me dê a bolsa, Gabriel disse. Maia olhou para Gabriel. Ela viu o cálculo em seus olhos. Ele esperava encontrá-la. Eu não a peguei, Maia disse a ele, sua voz mal um sussurro. Você sabe que eu não sou estúpida o suficiente para roubar joias. A bolsa, Gabriel repetiu. Maia a entregou. Suas mãos estavam tremendo. Gabriel abriu o zíper da clutch. Ele alcançou o interior. Sarafina estava sorrindo de lado, esperando pelo brilho dos diamantes. A mão de Gabriel vasculhou. Ele pausou. Ele olhou para Sarafina, então de volta para a bolsa. Ele tirou a mão. Estava vazia. Não há nada aqui além de um batom e um telefone, Gabriel disse em voz alta. A sala ficou em silêncio. O rosto de Sarafina ficou branco. O quê? Isso é impossível. Verifique de novo. Eu verifiquei, Gabriel disse, sua voz finalizando o assunto. Não está lá. Talvez tenha caído na limusine, Richard Sterling disse, parecendo aborrecido com sua filha por causar uma cena. Sarafina, pare de fazer um espetáculo. Sente-se. Sarafina ficou ali humilhada, sua boca abrindo e fechando como um peixe. Ela olhou fixamente para Gabriel, então para Maia. Maia estava atordoada. Ela sabia que a pulseira tinha estado lá. Ela tinha sentido o peso dela antes. Gabriel a tinha encontrado e ele a tinha escondido na palma da mão. Ele a tinha salvado. Por quê? A comoção diminuiu enquanto as luzes escureciam para os discursos. Gabriel se aproximou de Maia, inclinando-se para que sua respiração roçasse sua orelha. Eu tenho a pulseira no meu bolso. Ele sussurrou. Você me deve muito. Por quê? Ela sussurrou de volta. Porque eu quero saber o que você está realmente fazendo. Ele disse. Um ladrão rouba por dinheiro. Você não está aqui por dinheiro. Você está caçando. E eu quero saber qual é a presa. Ele se afastou. Agora Richard está subindo ao palco. Você tem 20 minutos antes que os discursos terminem. Se você vai fazer o que quer que esteja planejando fazer lá em cima, faça agora. Eu tirei o guarda da suíte. Maia o encarou, chocada. Ele a estava deixando entrar. Vá, ele sibilou. Maia não perdeu um segundo. Ela deslizou pela multidão em direção aos elevadores de serviço. Ela subiu para a suíte da cobertura. Ela entrou na sala. Estava escuro. Ela encontrou o cofre atrás de uma pintura exatamente como o desconhecido tinha descrito. Ela precisava do código. Ela tentou o aniversário de sua mãe. 0714 erro. Ela tentou o aniversário de Sarafina. Erro. Ela pausou. Qual era a única coisa com a qual Richard Sterling se importava? A única coisa que ele protegia obsessivamente. A data de seu primeiro milhão. Maia não sabia a data. O pânico se instalou. Ela tinha 3 minutos restantes antes que o cadeado congelasse automaticamente. Então ela se lembrou de algo das mensagens de texto que ela tinha interceptado em seu primeiro dia.
Um lembrete de calendário recorrente que Richard tinha. 20 de janeiro. A data em que sua empresa abriu capital. Ela digitou 0120. Clique. A pesada porta de aço se abriu. Dentro havia pilhas de dinheiro, passaportes e um pequeno livro de couro vermelho. Maia pegou o livro. Ela o abriu. Não eram apenas números. Era uma lista de nomes, juízes, senadores, capitães de polícia e, ao lado de cada nome, um valor de pagamento e um favor concedido. Era isso, o livro negro. A prova de que Richard Sterling dirigia Nova York como um chefe da máfia. Ela puxou seu telefone e começou a tirar fotos das páginas. Página após página, suas mãos estavam voando. Ela ouviu o ding do elevador no corredor. Alguém estava vindo. Ela tirou a última página, uma página datada de 24 anos atrás. A entrada ali a pagamento para Cynthia Linwood, 500 milhões. Condição: silêncio em relação à criança. Término de emprego. Maia olhou para o nome de sua mãe. As lágrimas brotaram instantaneamente. Ele a tinha pago. Ele tinha comprado seu silêncio. Os passos estavam na porta. Maia empurrou o livro de volta para o cofre, o fechou com força e girou o dial. Ela mergulhou atrás das pesadas cortinas de veludo assim que a porta abriu. Era Richard Sterling, e ele não estava sozinho. Eu a vi sair do salão de baile. A voz de Richard rosnou. Encontre-a agora. Estou procurando, senhor, veio a voz de Caleb. Ela sabe alguma coisa, Richard disse, andando pela sala, parando a centímetros de onde Maia estava escondida quando eu olhei para ela. Eu vi Cynthia. Se ela é a pirralha de Cynthia, ela é uma ponta solta. E você sabe o que fazemos com pontas soltas? Maia prendeu a respiração, pressionando a mão sobre a boca. Ela estava presa. Se ela é a filha, Caleb disse, sua voz tremendo. Ela tem direito à propriedade? Não se ela estiver morta, Richard disse friamente. Ligue para Stone. Diga a ele para trazer o carro pela parte de trás. Nós a estamos levando para um passeio esta noite. Só de ida. O sangue de Maia gelou. Isso não era mais um jogo. Eles iam matá-la. Ela estava agarrando seu telefone ao peito. Ela tinha a evidência, mas estava presa em uma sala com 2 homens que a queriam morta. E o único homem que sabia onde ela estava, Gabriel, era o homem que limpava suas bagunças. Gabriel a tinha mandado para cá para pegar a evidência? Ou ele a tinha mandado para cá para ser pega? Maia prendeu a respiração até que seus pulmões ardessem atrás da pesada cortina de veludo. Ela podia ver os sapatos polidos de Richard Sterling, andando de um lado para o outro no tapete persa. Stone está demorando demais, Caleb murmurou, sua voz tremendo. E se ela foi para a polícia? Ela não tem nada, Richard retrucou. Nenhuma prova, apenas a palavra de uma garçonete insatisfeita contra um homem que construiu esta cidade. Mas eu a quero fora esta noite. A porta da suíte abriu. Passos pesados e deliberados entraram. Senhor Sterling, a voz de Gabriel Stone preencheu a sala. Era calma, profissional e aterrorizante. Você a encontrou? Richard exigiu. Eu garanti o perímetro, Gabriel disse. E eu encontrei isto. Maia ouviu um baque suave. Ela espiou pela fresta nas cortinas. Gabriel tinha jogado sua bolsa clutch na mesa, aquela que ele tinha confiscado lá embaixo. Ela ainda está no prédio, Gabriel disse. Ele caminhou lentamente em direção à janela, em direção às cortinas onde Maia estava escondida. O coração de Maia martelava contra suas costelas como um pássaro preso. Ele sabia que ele a tinha mandado para cá. Ele sabia exatamente onde ela estava. Gabriel parou bem na frente da cortina. Ele estendeu a mão. É isso, Maia pensou. Ele vai me entregar. Gabriel puxou a cortina para trás. Encontrei-a, Gabriel disse, seu rosto inexpressivo. Ma ofegou, tropeçando para trás contra a janela de vidro. Richard Sterling virou, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Bem, Richard disse, caminhando. A pequena fantasma.
Eu tenho as fotos. Maia deixou escapar, segurando seu telefone. Eu tenho o livro Razão. Se você me tocar, vai para a imprensa. Richard Hill. Era um som seco e oco. Você não tem sinal aqui em cima, querida. E você não vai sair deste quarto com esse telefone. Ele acenou para Gabriel. Stone Levia. Você conhece o protocolo. Faça parecer uma overdose de drogas, um fim trágico para uma garota problemática. Gabriel olhou para Maia. Seus olhos eram ilegíveis. Entendido, senhor. Ele agarrou o braço de Maia. Seu aperto era de ferro. Mia lutou, chutando e gritando. Me deixe ir. Você é um monstro. Todos saberão. Quieta! Gabriel rosnou, torcendo o braço dela para trás dolorosamente. Ele a arrastou em direção à porta. Caleb deu um passo à frente, parecendo que queria ajudar. Ou talvez apenas assistir. Eu dirijo. Caleb se ofereceu ansiosamente. Não, Gabriel disse, sua voz caindo uma oitava. Você ficará aqui. Você é um estorvo, Caleb. Você entra em pânico. Eu faço isso sozinho. Gabriel empurrou Maia para o corredor, passando pelo confuso guarda de segurança júnior que tinha retornado ao seu posto. Ele a conduziu ao elevador de serviço e apertou o botão para a garagem. Enquanto as portas se fechavam, isolando-os, Maia se virou para ele. Seu traidor, você me armou. Você me disse para vir para cá. Gabriel não olhou para ela. Ele olhou direto para os números do andar contando para baixo. Cala a boca, Maia. Verifique seu bolso. Maia pausou. Ela alcançou o bolso de seu blazer. Ela sentiu um objeto frio e duro. Era a pulseira de diamante de Sarafina. Eu a coloquei de volta quando te agarrei. Gabriel disse. Se formos parados por policiais, você é uma ladra. Se não, é sua indenização. Onde você está me levando? Para o Rio, Gabriel disse categoricamente. O elevador abriu na garagem VIP. Um SUV preto estava esperando. Gabriel a jogou no banco do passageiro e trancou a porta. Ele entrou pelo lado do motorista e saiu da garagem, pneus guinchando. Eles pegaram as ruas da cidade. Mia observou o GPS. Ele estava indo em direção à rodovia West Side, em direção aos docas, o local de descarte. Por favor, Mia sussurrou, sua voz tremendo. Você não tem que fazer isso. Eu sei que você viu o livro Razão. Você viu o que ele fez. Gabriel não respondeu. Ele dirigiu com precisão cirúrgica, costurando pelo tráfego. Richard ligou para o telefone de Gabriel. Gabriel atendeu no viva voz. Está feito? A voz de Richard perguntou. A caminho, senhor. ETA há 10 minutos. Bom, queime o telefone depois. Gabriel desligou. Ele abaixou sua janela. E então ele jogou seu próprio telefone para fora na rodovia A60 Mbibamep. Maia o encarou. Gabriel desviou o carro. Ele não pegou a saída para os docas. Ele cortou 3 faixas de tráfego, buzinas tocando atrás deles, e disparou em direção ao túnel Lincoln, em direção a Nova Jersey. Você perdeu a curva? Maia, limpa a garganta, sussurrou. Eu sei, Gabriel disse. Ele alcançou debaixo do painel e arrancou um rastreador GPS, jogando-o pela janela também. O que você está fazendo? Gabriele finalmente olhou para ela. A máscara do chefe de segurança de coração frio caiu. Ele parecia exausto. Estou te sequestrando, ele disse. Porque se eu te deixar em Nova York esta noite, você estará morta pela manhã. E eu passei 3 anos trabalhando disfarçado para conseguir aquele livro Razão. Eu não vou deixar você ser morta antes que possamos usá-lo. Maia estava lá atordoada. Disfarçado? Sua polícia. FBI. Gabriel disse, Operação Castelo de Vidro. Nós temos tentado prender Richard Sterling por racketeering e assassinato por uma década, mas nós não conseguimos o código do cofre. Nós precisávamos de um membro da família ou alguém com sangue da família. Ele olhou para ela com um sorriso sombrio. Eu não te ajudei porque eu gosto de você, Maia. Eu te ajudei porque você era a chave. Você tem as fotos. Sim. Bom,
Então aguente firme, porque Richard acabou de perceber que seu limpador enlouqueceu e ele vai mandar o mundo inteiro atrás de nós. Eles dirigiram por 2 horas fundo no deserto industrial de Nova Jersey. Eles pararam em um motel que parecia alugar quartos por hora. O letreiro de neon zumbia de forma sinistra. 100 vagas, mas Gabriel chutou a porta do quarto 104 para abrir. Ele tinha claramente usado esta casa segura antes. Não toque nas cortinas, Gabriel ordenou, jogando um telefone descartável na cama. Conecte seu telefone a este ponto de acesso. Carregue as fotos para o servidor seguro que estou prestes a te dar. Faça isso agora. Maya sentou no colchão irregular, suas mãos tremendo enquanto ela acessava a nuvem. Por que você não me disse? Porque você é uma péssima mentirosa, Gabriel disse, andando pelo pequeno quarto, verificando sua arma. Se você soubesse que eu era um federal, Richard teria visto em seu rosto. Eu precisava de você aterrorizada. O medo parece autêntico. Você quase quebrou meu braço. Eu salvei sua vida. De nada. A barra de upload rastejou pela tela. 20%. 40%. Quem era ela? Gabriel perguntou de repente. A entrada que você viu no livro Razão. Quem era Cynthia Linwood? Maya não olhou para cima. Minha mãe, ela era a secretária dele. Eles tiveram um caso. Quando ela ficou grávida, ele pagou a ela $500.000 para desaparecer. Ele a fez assinar um contrato, dizendo que ela nunca me diria quem era meu pai. Gabriel parou de andar. E o dinheiro? Contas médicas, Maya disse amargamente. Ela ficou doente quando eu tinha 10. O dinheiro tinha ido embora quando eu tinha 12. Ela morreu falida. Ele estava vivendo em um palácio e ela morreu em uma enfermaria de hospice no Queens, porque nós não podíamos pagar por um cuidado melhor. O upload atingiu 90%. De repente, o telefone fixo do quarto tocou. Era um som estridente e chocante no silêncio. Gabriel congelou. Ninguém sabia que eles estavam aqui. Este era um local escuro. Gabriel fez um gesto para Maya ficar para trás. Ele pegou o receptor e o segurou em sua orelha sem falar. Olá, Gabriel. Uma voz feminina ronronou do outro lado. Não era Richard. Era Sarafina. Os olhos de Gabriel se arregalaram. Ele bateu o telefone. Nós temos que ir agora. O quê? Quem era? Sarafina, eles nos encontraram. Como? Você jogou o rastreador fora. Seu telefone? Gabriel percebeu, amaldiçoando-se. As fotos, os metadados nas fotos que você acabou de carregar. Eles têm uma porta dos fundos no servidor da nuvem. Richard é dono da empresa de hospedagem. Eu não verifiquei a empresa de hospedagem. Vidro estilhaçou. Um cartucho de gás lacrimogênio quebrou a janela, pousando no tapete, sibilando fumaça branca. Mova-se! Gabriel agarrou Maya, protegendo-a com seu corpo, enquanto ele chutava a porta dos fundos do quarto para abrir. Eles se espalharam para o beco atrás do motel. O ar noturno estava cheio de sirenes, mas não sirenes da polícia. Estes eram veículos de segurança privada. SUVs pretos estavam infestando o estacionamento. Ali! Uma voz gritou. 2 homens em equipamento tático correram pela esquina. Gabriel levantou sua arma, uma Glock de emissão padrão que ele tinha puxado de seu coldre de tornozelo, e disparou 2 tiros de advertência. Os homens mergulharam para se cobrir. O carro está bloqueado, Gabriel gritou por cima do barulho. Nós temos que ir para o pátio de trens. Eles correram. Os saltos de Mia quebraram. Então ela os chutou, correndo descalça sobre o cascalho e vidro quebrado. Eles escalaram uma cerca de arame, caindo em um pátio de manobras abandonado. Eles se esconderam atrás de um vagão-tanque enferrujado, ofegando por ar. Mia checou seu telefone. Upload completo. Eu enviei, ela ofegou. O FBI tem isso. Não importa se estamos mortos, Gabriel disse, recarregando. Os homens de Richard não estão aqui para nos prender. Gabriel! Uma voz ecoou pelo pátio de trens, amplificada por um megafone. Limpa-lhe a garganta.
Era Sarafina. Ela estava em cima de um container de transporte a 50 jardas de distância, silhuetada contra os holofotes dos SUVs. Ela parecia uma rainha inspecionando um campo de batalha. "Me dê a garota, Gabriel", Sarafina gritou. "Você pode ir embora. Eu até vou transferir 5 milhões para uma conta offshore. Apenas me dê a garçonete." Gabriel olhou para Mia. Ele estava suando. Ele estava em desvantagem numérica de 10-1. "Por que ela está aqui?" Maya sussurrou. "Por que enviar a filha?" "Porque Richard está com medo", Gabriel percebeu. "Ele não está liderando a caçada porque ele está triturando documentos de volta no escritório. Ele enviou Sarafina para limpar sua bagunça." Gabriel olhou para Maya. "Você consegue correr?" "Sim, há uma fenda na cerca no lado norte. Vá. Eu os atrasarei." "Não", Maya disse agarrando o braço dele. "Se eu sair, eles te matam. E se você morrer, ninguém pode verificar a evidência. Nós vamos juntos." Maya se levantou. Antes que Gabriel pudesse detê-la, ela saiu de trás do vagão-tanque para os holofotes. "Sarafina", Maya gritou. "Maya, abaixe-se", Gabriel sibilou. "Você me quer?" Maya gritou, segurando seu telefone bem alto. "Venha me pegar, mas você deveria saber que a transmissão ao vivo já está rodando." Sarafina congelou. "Estou ao vivo no YouTube agora." Maya mentiu, sua voz rachando mais alta. 80 mil pessoas estão assistindo. Acene para a câmera, irmã." Foi um blefe desesperado e insano. O canal do YouTube de Mia tinha 0 inscritos. Ela nem tinha aberto o aplicativo, mas Sarafina hesitou. Ela vivia sua vida online. A ameaça de uma audiência ao vivo era mais aterrorizante para ela do que uma arma. Ela sinalizou para seus homens cessarem fogo. "Você está mentindo", Sarafina gritou, mas sua voz vacilou. "Estou?" Maya gritou de volta. "Verifique seu feed. Bilionários caça irmã em Nova Jersey. Está em alta." Por uma fração de segundo, Sarafina olhou para seu telefone para verificar. Esse foi o segundo que Gabriel precisou. "Vá." Eles saíram da cobertura, correndo em direção à fenda na cerca. Tiros soaram atrás deles, ricocheteando nos trens de metal. Mas a hesitação de Sarafina tinha lhes dado a distância. Eles se esgueiraram pelo buraco na cerca e caíram por um barranco em uma estrada principal. Um caminhoneiro estava parado em um semáforo vermelho. Gabriele mostrou seu distintivo contra a janela. "Agente federal, abra a porta." O motorista aterrorizado destrancou a cabine. Eles subiram. "Dirija", Gabriel ordenou. Enquanto o caminhão semi-reboque roncava para longe, deixando o exército particular para trás na poeira. Maya desabou contra o painel. Ela olhou para seu telefone. Estava preto. Bateria morta. "Você não transmitiu", Gabriele disse, respirando pesadamente. "Não." Maya sorriu fracamente. "Mas ela acreditou que eu fiz. Pessoas ricas sempre acreditam que todos as estão observando." "Nós não estamos seguros ainda", Gabriel disse olhando para o espelho lateral. "Richard sabe que o FBI tem os arquivos agora. Ele está encurralado. E um animal encurralado é a coisa mais perigosa na Terra. Nós temos que chegar à Praça Federal antes que ele peça favores para nos interceptar." Maya olhou pela janela para as luzes passando. Ela não era mais uma garçonete. Ela não era apenas uma filha. Ela era a mulher que tinha acabado de blefar uma dinastia e vencido. "Vamos terminar isso", Maya disse. Os freios a ar do caminhão semi-reboque sibilaram enquanto ele parava na esquina da Broadway e Worth Street, no Baixo Manhattan. Era 4h da manhã. A cidade estava dormindo, mas as luzes da Praça Federal ardiam brilhantes. Mary e Gabriel desceram da cabine. Eles pareciam que tinham passado por uma zona de guerra. O vestido de Maya estava rasgado, seus pés estavam sangrando e o smoking de Gabriel estava coberto de poeira e graxa. "É isso", Gabriel disse, verificando seu clipe uma última vez. "Assim que cruzarmos essa praça, você é a testemunha estrela. Não há como voltar atrás." "Eu nunca quis voltar atrás", Maya disse.
Ela agarrou o telefone e a arma fumegante digital firmemente em sua mão. Eles caminharam em direção às pesadas portas de vidro do escritório de campo do FBI, mas Richard Sterling tinha uma última carta para jogar. Enquanto eles alcançavam os degraus, 3 sedãs pretos guincharam até parar no meio-fio. 6 homens de terno saíram. Eles não eram segurança privada desta vez. Eles eram advogados. Liderando-os estava Arthur Pendleton, o advogado de defesa mais caro de Nova York. Um homem conhecido como o Coveiro porque ele enterrava a verdade. Senhorita Linwood, Pendleton gritou, levantando uma mão. Pare bem aí. Gabriel stepped in front of Mira. Recue, Pendleton. Ela está sob custódia federal. Ela é uma jovem mentalmente instável que roubou dados proprietários. Pendleton disse suavemente, flanqueado por 2 homens grandes que pareciam mais bandidos do que paralegais. Nós temos uma liminar de emergência assinada pelo juiz Kincaid 10 minutos atrás. Ela deve ser lembrada para uma instituição psiquiátrica para avaliação imediatamente. Ele acenou com um pedaço de papel. Era uma ordem judicial. Richard tinha acordado um juiz corrupto no meio da noite. Acabou, Maya, Pendleton disse, sua voz pingando com falsa simpatia. Seu pai só quer te ajudar. Entre no carro. Maya olhou para o papel. Então ela olhou para o prédio do FBI. Estava a 50 pés de distância. Ele não é meu pai, Maya disse. Ele é meu alvo. Agarre-a, Pendleton ordenou aos guardas. Os guardas avançaram. Gabriel derrubou o primeiro, fazendo com que ambos caíssem nos degraus de concreto. O segundo guarda estendeu a mão para Maya. Agentes federais no chão. As portas do prédio federal se abriram. Uma dúzia de agentes táticos jorraram para fora, rifles levantados, liderados pela diretora assistente Sarah Jenkins. Pendleton, recue, ou eu vou te prender por obstrução de justiça. Jenkins gritou. Pendleton congelou. Os guardas recuaram. A visão de rifles federais foi suficiente para quebrar a lealdade de seus contra-cheques. Gabriel se levantou, limpando sangue de seu lábio. Ele olhou para Maya e acenou com a cabeça. Vá. Maya caminhou pelos advogados, pela liminar e para a segurança do lobby. 6 meses depois, o julgamento do século ocorreu no Distrito Sul de Nova York. A mídia o chamou de julgamento da Cinderela. O tribunal estava lotado. Cada grande rede de notícias estava lá. Richard Sterling sentou-se à mesa de defesa parecendo diminuído sem seus caros ternos e seu bronzeado artificial. Ele parecia o que era, um velho assustado. Maya subiu ao púlpito. Ela usava uma blusa branca simples. Ela não parecia mais invisível. O promotor distrital Robert Holloway, o promotor, a guiou pelo livro Razão. Nome por nome, suborno por suborno. E, finalmente, senhorita Linwood. Holloway disse, vamos falar sobre a entrada datada de 14 de julho, 24 anos atrás. O pagamento para sua mãe. Ele a pagou para ir embora. Maya disse, sua voz firme. Mas essa não era a pior parte. Maya virou para olhar para Richard. Nós encontramos o resto dos arquivos, Richard. Ela disse diretamente a ele. Os relatórios de toxicologia da autópsia de minha mãe. Você não apenas apagou. Você fez com que as prescrições dela fossem trocadas. A doença que a matou foi envenenamento lento. Arsênico administrado pelo médico em sua folha de pagamento. O tribunal irrompeu. Essa foi a reviravolta que ninguém viu chegando. O livro Razão não apenas provou corrupção, ele provou assassinato. Richard bateu o punho na mesa. Mentiras. Ela está mentindo. O médico testemunhou esta manhã em uma sessão fechada. Holloway revelou calmamente. Ele te entregou, Richard, para se salvar. Richard Sterling desabou em sua cadeira. Estava acabado. Mas o último prego no caixão não veio da joalheria. Ele veio da galeria. Sarafina se levantou. Ela estava sentada na última fila, vestindo preto, parecendo uma viúva. É verdade? Ela sussurrou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Você a matou?
Sente-se, Sarafina, Richard retrucou. Você me disse que ela era uma caçadora de ouro. Sarafina disse, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você me disse que minha mãe morreu de um ataque cardíaco. Você a matou também? Ela era muito cara para manter? Ordem. O juiz bateu o martelo, mas o dano estava feito. A família Sterling não estava apenas quebrada, ela estava incinerada. O rescaldo. Richard Sterling foi sentenciado a 3 penas de prisão perpétua consecutivas sem liberdade condicional. Ele morreria em uma cela usando o mesmo macacão laranja barato que os criminosos que ele costumava desprezar. Os bens Sterling foram apreendidos pelo governo. As coberturas, os iates, os diamantes, todos vendidos para pagar restituição às vítimas. Sarafina foi despojada de sua fortuna. A última vez que Maya a viu, ela estava trabalhando como anfitriã em um beastro no Brooklyn. Eles não falaram, mas Sarafina lhe deu um aceno, um reconhecimento silencioso de uma trégua. E Maya, ela não pegou 1 centavo do dinheiro do acordo. Ela doou sua parte para um fundo de defesa legal para trabalhadores de serviço de baixa renda. Em uma tarde fresca de outono, Maya sentou em um banco no Central Park. Ela estava lendo um livro. História do Império Romano? Uma voz perguntou. Maya sorriu e olhou para cima. Gabriel Stone estava parado ali. Ele não estava usando um smoking ou um colete tático. Ele estava usando jeans e uma jaqueta de couro. Tinha renunciado do FBI após o julgamento. Eu te disse, Maya disse, eu gosto de ler sobre como impérios caem. Você não apenas leu sobre isso, Gabriel disse, sentando-se ao lado dela. Você fez acontecer. O que você está fazendo aqui, Gabriel? Estou procurando um parceiro, ele disse. Segurança privada, consultoria de alto nível. Nós ajudamos pessoas que não podem se ajudar. Eu preciso de alguém que possa entrar em uma sala, ser invisível e ver tudo. Maya fechou seu livro. Ela olhou para o horizonte da cidade de Nova York. Não parecia mais uma fortaleza impossível. Parecia um playground. Eu sou o cara, ela brincou. Gabriel sorriu. Eu sei, mas você vale a pena. Maya Linwood, a garçonete que quebrou todas as regras, pegou a mão dele. Quando começamos. E essa é a verdadeira história de como Maya Linwood derrubou o Império Sterling. Ela prova que não importa quanto dinheiro você tenha ou quão alta sua cobertura seja, a verdade sempre tem um jeito de subir as escadas. Richard Sterling morreu na prisão 2 anos atrás, mas as leis criadas após seu julgamento protegem os trabalhadores até hoje. Se você gostou desta montanha-russa de vingança, justiça e segredos, por favor, esmague o botão de curtir. Isso realmente ajuda o algoritmo a compartilhar esta história com mais pessoas. E se você quer mais drama de crime verdadeiro e narrativa distorcida, clique em inscrever-se e toque o sino de notificação. Eu posto novas histórias toda semana que provam que a verdade é mais estranha que a ficção. O que você teria feito se você encontrasse aquele livro Razão? Me deixe saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.